E aí, pessoal, muito boa noite. Hoje, 17/2, mais uma atualização aqui no canal do Bitcoin, né? Gráfico do time frame diário. A gente vem mapeando o Bitcoin já há algum tempo, né? Então, teoricamente, pessoal, passando aqui só para dar uma atualização do Bitcoin. O Bitcoin ainda está lateral desde o dia 6 de fevereiro, nessa lateralidade, tá? Finalizando o movimento assim, que eu acredito que a gente vai finalizar em 5 movimentos, né? A gente está na onda 5 da 5, né? Da A. Então, a gente já fez um movimento que a gente já fez a leitura nos vídeos anteriores, a gente já deixou mapeado isso, né? Movimento de 1, 2, 3, 4, 5. Aqui finalizando uma onda, uma quinta onda aqui, nesse movimento corretivo aqui, tá? A gente está trabalhando da quinta onda em si, um movimento de 4, uma onda 4, só que essa onda 4 complexa, né? Trabalhando uma complexidade de onda 4. Tá? Então, teoricamente, normalmente onda 4, segundo a teoria de Elliott, né? Ela demora ali mais ou menos um período mais extenso um pouco, como aqui, tá, pessoal? Então a gente pode ficar ainda mais alguns dias ainda dentro de uma lateralidade, mas eu acredito que até o final do mês ou antes do final do mês a gente acaba com esse movimento todo para aí sim vir uma alta temporária, que eu acredito se o preço segurar aqui nessas regiões é o que tudo indica, tá? Se ele vai segurar um pouquinho aqui nessas regiões. Essa 4 ainda eu acredito que ainda não finalizou, tá? A gente está ainda no movimento ainda de 4, né? Então, por Wyckoff aqui, a gente vai esperar um pouquinho essa estrutura pegar forma ainda, né? Para a gente fazer um mapeamento aí de captura, até onde vai essa lateralidade. Aí sim ele vem um movimento de quinta onda. Essa quinta onda, pessoal, devido a essa onda 3 aqui ser muito extensa, essa quinta onda possivelmente pode ser uma onda fraca, tá? Não quer dizer que vai, ela não é obrigada a ser, tá? Mas ela tem uma grande probabilidade desse movimento ser mais fraco aqui, ou alinhar com esse fundo aqui dos 60 ou ir mais um pouquinho fundo, tá? E a gente tem uma liquidez, já vou passar aqui onde a gente tem a liquidez, né, no gráfico de liquidez, um mapeamento de liquidação, para a gente ver mais ou menos onde é que está a região do pessoal que está posicionando stop, acreditando ali no movimento mais expressivo de alta, né, se posicionando aqui, tá? Tem gente que está comprando já aqui nessas regiões. Eu acredito que o preço ainda vai fazer mais um movimento corretivo, não tão profundo, mas ainda assim corretivo. A gente vai acompanhar, cabe a gente acompanhar ainda essa semana como é que essa onda 5 da A vai desenvolver-se aqui ainda, tá? A gente está dentro desse canal aqui de queda, tá, pessoal? A gente faz a leitura de Elliott, como eu falei anteriormente, e de Wyckoff também, baseando em canal, tá? Mas não é só canal em si, porque o Wyckoff ele é funcional, né? Então sempre tem essa leitura de ser um Wyckoff funcional, ou seja, nem sempre ele vai ficar, o preço vai ficar obrigatoriamente dentro de um canal, tá, pessoal? Mas não quer dizer que a funcionalidade de cada fase ela mude, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma fase A, que você tem um buy clímax, você tem uma R que define toda a faixa de range, o teste, e aí você vem uma fase A, depois uma fase B de testes. E aí sim a gente aqui está chegando numa fase C de Wyckoff para essa estrutura aqui, tá? Uma fase C para depois uma fase D, e aí tem um movimento corretivo como eu já mapeei em outros vídeos. A gente estava numa queda aqui expressiva, né? Onde logo no início do movimento a gente está com os waves aqui, tá? Então ele veio já aumentando, você vê que o pico de movimento de volume ele vem aumentando à medida da queda, né? Só que aqui, nessa lateralidade de onda complexa, ele começa a diminuir, perder toda a sua força, né? Ou seja, diminuir a força para depois vir uma pancada forte, e essa pancada aqui com um aumento considerável dessa onda, dessa leitura de onda aqui, tá? Com um pico de volume aqui de absorção dessa queda, tá, pessoal? Justamente nesse order block aqui que a gente marcou, tá? Esse aqui, como eu estou no gráfico diário, tem um breaker block bem aqui em cima e aqui tem um bloco aqui mensal, tá? E semanal aqui bem forte segurando o preço, tá? No gráfico de mapeamento de liquidez, eu deixei a liquidez aqui para vocês verem onde a gente está, pessoal, tá? Esse aqui é o mensal, tá? É a liquidez mensal que eu deixei separado aqui para mostrar para vocês onde está a liquidez do Bitcoin agora nesse momento. Tá em cima, tá, pessoal? Não tá em cima, por volta ali dos 99, 100 mil, tá? Não quer dizer que ele vá? Não quer dizer que ele vá, mas a grande probabilidade é que ele realmente termine esse movimento, capture essas regiões aqui. Ele pode possivelmente vir aqui esse último fundo aqui, visitar esse último fundo, tá? Fazer um movimento de quinta onda que eu espero, capture isso e depois aí sim faça o movimento para pegar essas regiões mais acima, tá?
É isso que eu estou mapeando, a questão da captura e do movimento aqui corretivo ainda terminando, tá? A gente deixou no gráfico da CME, que eu deixei aqui, um gap, né? Um gap bem aqui na região dos 81. Então a gente está na região dos 81 com um gap aberto. Ah, ele pode vir aqui logo direto fazer isso? Ele pode, tá? Mas não quer dizer, eu não acredito que ele vai fazer esse movimento agora, tá? Até porque o BTC ele tem um costume muitas vezes de quando ele está numa queda forte, ele deixar isso para bem depois, tá? E depois eu faço um estudo referente a gaps, que o BTC ele deixa um histórico de às vezes ele, quando ele está numa queda momentânea, não tão alta, não tão expressiva, ele deixa esses gaps no momento de curto prazo e fecha logo. Mas não quer dizer que ele vai fechar durante a queda de imediato, tá? Ele pode demorar meses para fechar isso aqui, tá? Então a gente está com uma região aqui dos 81, deixou um gap aberto, então possivelmente terminar esse movimento aqui, é bem provável disso aqui ser bem fechado, tá? É o que eu espero, tá bom? Então, basicamente do Bitcoin é isso, né? Deixando essa visão um pouquinho para vocês aqui, tá bom? Eu acredito que a tendência de baixa no curto prazo ela vai se pindar por um momento, né? Até a gente dar um respiro maior, uma lateralidade maior por aqui, né? Ou então movimentos mais expressivos aqui, vai depender de como a gente vai, como o preço vai reagir a partir de alguns dias assim que esse movimento lateralizar, a gente vai acompanhando e eu vou atualizando vocês aqui, tá bom? A priori é isso, não mudou nada. Eu queria deixar também uma outra visão aqui referente a uma moeda que vocês pediram bastante, né? Que é a Hyperliquid, né? Muita gente comprou essa moeda, bastante hypada, tem bastante desenvolvedor nela, né? Ela tá num hype bem, uma narrativa muito boa, né? A rede tá bastante usada, né? Mas a gente não quer saber se tem fundamento, se não tem fundamento, a gente quer saber de estrutura, preço e ganhar dinheiro, né? Isso que importa no final das contas. É lógico que vai ter uma galera aí fundamentalista que vai defender a moeda, tá, pessoal? Eu não sou fã de moeda, não sou fanboy de moeda, eu sou fanboy do preço, tá bom? Para onde o preço estiver levando, se tiver uma estrutura boa para você entrar e sair, tá ótimo, né? Eu estou mapeando aqui a Hyperliquid, tá? Ela já fez assim, ela não tem um histórico muito grande, tá, pessoal? Se você pegar aqui o semanal dela, você vai ver teoricamente que ela não tem tanto histórico em si, tá? Ela veio uma moeda nova, né, de março de 25, ela ainda vai fazer um ano ainda, olha, você vê que não tem estrutura quase nenhuma aqui do gráfico, ainda está se informando, então muita coisa que pode acontecer, uma lateralidade aqui infinita, e ela ficar aqui presa nesse range aqui, fazendo esse movimento aqui assim, tá? Mas a priori ela já veio de uma origem de preço nos 32, veio fazer um movimento corretivo e aí ela faz o choque desse todo movimento. E quando a gente espera, quando o preço faz o choque no movimento, o que é que a gente espera? Mitigação, né? A gente espera uma mitigação até uma região de interesse, né? E teoricamente ela fez isso, tá? Momentaneamente, não deixou muita ineficiência para baixo, só mesmo os blocos que possivelmente pode ter interesse do institucional, tá? Eu deixei aqui os blocos marcados por volta da região dos US$ 20, da região dos US$ 15, é um momento, são blocos interessantes para compra, para você fazer um DCA interessante, tá? Na verdade, ela abaixo de 34 já está interessante para compra, mas como o momento atual do Bitcoin ainda é de uma queda temporária ainda, né? Mais intensa ali. Então, assim, eu acredito que ela ainda vai cair um pouco. Ela ainda vai cair um pouco. É lógico que ela teve uma resposta aqui essa semana, né? No dia 26 não respeitou nada e já subiu aqui praticamente. ah, Deixa eu ver aqui. Quase 100%, pessoal. Quase é isso que um altcoin faz, né? Às vezes você compra num ponto exato, um ponto bom de compra, você tem 100%, né? Não precisa de ganância, tá, pessoal? 100%, 200%. Acho que num altcoin, em um momento, em um contexto de mercado, se você faz 40, 50%, dá para dar uma descascada, dá para dar uma realizada, tá sem ganância, porque você tem que estar no jogo, nunca fora do jogo. Você sempre tem que estar no jogo, tá bom? Então ela fez o movimento de choque aqui, tá? E agora está fazendo o movimento de mitigação. Eu espero, tá? Eu espero que ela não tenha feito um choque verdadeiro aqui, ou seja, capturou esse fundo de pavio aqui, tá? Da região aqui dos US$ 21, tá? Ela capturou aqui, ela veio, ó, buscou, só tocou, triscou, pegou esse fundo aqui, tá? E ela veio, deu a resposta. Só que existe uma grande probabilidade disso aqui ser um fake choque, tá, pessoal?
existe uma probabilidade grande de ser um fake choque. Por quê? Porque esse fundo aqui, na verdade, não é um fundo tão forte para mim, ou topo tão forte. Para mim, o topo forte é esse aqui, ó. Esse aqui é o topo interessante, tá? Na região dos 49,50. Ah, tá muito longe, tá? Porque é o semanal, tá? Mas se você for olhar no gráfico diário, você vai ver que existe um topinho aqui bem expressivo. Ela faz o choque, você vem depois o movimento corretivo, deixou aqui uma ineficiência aqui justamente para a gente poder entrar, né? É isso, aqui tá dando praticamente uma entrada, entre aspas, né? Se ela realmente fez um choque verdadeiro aqui. Só que esse sweep de liquidez aqui que é interessante, né? Porque ela veio, capturou aqui, ó, e já está fazendo movimento corretivo. Então está se alinhando com o Bitcoin. Se ela se alinhar com o Bitcoin e vir, a probabilidade é disso aqui ser uma onda de ligação, tá? Ao invés de fazer um movimento de 1, 2, 3, 4 e 5 e subir aqui para fazer novas máximas e esse pivô de alta aqui acontecer, ó, e esse pivô aqui, ó, esse pivô aqui, tá vendo? Esse pivô acontecer. Então ela possivelmente pode fazer isso aqui, ó, fez um fake choque aqui. Vou deixar aqui marcado. Ela faz um fake choque bem aqui, tá? Bem aqui ela faz um fake choque. Quando ela faz o fake choque, você pensa que ela vai fazer isso aqui, pegar essa região. Tem muita gente que entra aqui, né? Bota o stop abaixo da mínima e sobe e vai fazendo aqui o movimento dela de alta até tentar romper o topo, tá? Eu não acredito que ela vai fazer isso agora, justamente por quê? Por causa do Bitcoin. Só se ela se desgarrar muito, né? Como ela já fez isso há um bom tempo, tá? Então, para compra, se você quer arriscar uma compra, eu ainda não comprei essa moeda, eu estou esperando ela em regiões de 20 a 15 dólares. Tem gente que já está montando posição aí a partir dos 34 dólares, já é uma região compradora, né? Abaixo de 34, mas eu não arrisco justamente por causa do momento do Bitcoin, tá? Existem moedas com estrutura melhor, tá? Ela já fez aqui todo o movimento de fase B, tá? Já está indo para uma fase C, já de captura, tá? Então ela pode vir mais profundo um pouco, esse spring ao invés de ter sido aqui capturando esse fundo, ser um spring ainda mais profundo e vir atingir isso aqui. O ideal para mim seria isso. Eu só entraria na Hyperliquid se ela fizer esse movimento. Se ela fizer esse movimento, eu entro nela. Se ela não fizer esse movimento, para mim não é interessante. Existem moedas muito melhores para eu entrar agora no momento, tá? Ah, você vai perder alto, Snap perco. Não tem problema nenhum, tá? Se não tiver no meu operacional, na minha gestão de risco, eu não entro na moeda. Ela pode muita gente pode estar falando dela, a narrativa pode estar falando dela, ela pode ser a moeda do Papa, tá, pessoal? Eu não entro numa moeda que eu não vejo estrutura ainda para entrar dentro do meu operacional, tá bom? Enquanto ela não fizer esse movimento aqui, tá bom? Para mim ainda pode ser um fake choque, eu fico com o pé atrás. Dá para arriscar uma entrada? Dá para arriscar uma entrada com pouco capital aqui nessa região dos 27 e botando o stop aqui abaixo, porque se ela vier a regiões abaixo, você captura, não perde tanto, né? Eu ainda não entraria porque ela ainda não fechou, tá? Essa ineficiência aqui. Ela dá ainda do preço que ela está agora, dá para ainda pegar ainda uns 10, 15%. Aí sim, você entraria aqui com um stop muito mais curto para tentar surfar esse movimento de alta aqui, tá? Se ela não fizer essa alta, fizer uma alta interrompida aqui, o fake choque é caracterizado, tá? E aí ela vai descer para regiões mais abaixo, visitando os 20 ou até 15 dólares. Aí sim, seria o ideal para você montar posições nela ali, né? Esperando um movimento de alta depois posterior, tá? Basicamente é isso, tá, pessoal? Beleza? Eu queria deixar essas informações com vocês. Já aproveitando, se inscreve no canal, curte e compartilha, tá bom? Esse conteúdo precisa chegar para mais pessoas, né? Se você gostou do conteúdo, tá bom? Fica com Deus, valeu, valeu, fui!